Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde você estiver, quando você estiver, um beijo para você, que a boa mão de Deus te alcance e que o Espírito que sopra nessa conversa aqui visite aí você também, o Espírito Santo de Deus que está conosco, nos guiando a toda a verdade, que guie a gente aqui na nossa conversa e guie você aí também. É um prazer estar de novo numa roda de conversa do Conversas Pastorais, com você e especialmente com os meus amigos, meus convidados. Essa conversa nós temos chamado uma conversa de esquenta para o Congresso do Conversas Pastorais, agora nos dias 1 e 2 de novembro, você já sabe, faça a sua inscrição, as vagas são limitadas, faça a sua inscrição, é importante você se inscrever, é necessário você se inscrever, conversaspastorais.com, você tem todas as informações, então faça a sua inscrição. A programação está incrível e há muita mobilização, muita gente. Se todo mundo que fala que vem no congresso vier, não vai ter lugar. Mas então eu estou bastante feliz de estar aqui novamente com você e encorajando você a estar com a gente 1 e 2 de novembro. Enquanto isso, a gente vai conversando, porque o Conversas Pastorais é exatamente isso, é um coletivo de pastores, pastoras, lideranças eclesiásticas, comunitárias, líderes de igreja, gente que vive a vida de igreja e faz a igreja acontecer. Então, nós temos mais uma conversa a respeito de vida pastoral, vida de igreja, praxis pastoral. E eu tenho a alegria de ter meus 3 amigos e convidados para hoje, que eu quero apresentar. O André Anés, que é pastor da Igreja Batista em Quitaúna. O José Malua, que é um dos pastores da Igreja Batista de Água Branca, da IBAB. E o André Farias, que é pastor na Igreja Batista em Vila Nova, Cachoeirinha, tudo aqui em São Paulo. Então nós somos 4 pastores batistas conversando hoje. E me alegra muito porque as pessoas me perguntam quem são as minhas referências, quem são as pessoas que eu ouço, quem são as pessoas que me inspiram. E durante muito tempo na minha vida, pensei e vivi dessa maneira, em que essa resposta me remetia, ou a pergunta me remetia a pessoas mais velhas, aos autores que eu li, que eu lia, aos pastores mais velhos do que eu, aos meus mentores e guias espirituais, e tudo isso é verdadeiro. Mas ultimamente, quando as pessoas me perguntam quem me inspira, eu penso na nova geração de pastores, eu penso nos pastores que são mais novos do que eu, nos pastores, alguns deles e muitos deles com idade para que sejam meus filhos e me inspiram muito. E hoje eu tenho vocês 3 aqui que fazem parte deste grande contingente de pastores de uma nova geração que me inspiram, que me desafiam, que me ensinam, que me animam, que me dão esperança de futuro, sonho de igreja para o futuro. Então, muito obrigado por vocês não apenas estarem aqui hoje, mas por se disporem a caminharmos juntos e trazerem para a minha vida e para o nosso movimento de pastores essa inspiração, essa vitalidade. Então eu queria começar perguntando para vocês sobre vocação. Como é que vocês decidiram pela vida pastoral? Como foi que vocês fizeram essa escolha? Ou vocês não escolheram, alguém escolheu por vocês? Como é que vocês ouviram a voz ou se não ouviram a voz? Enfim, como é que vocês se tornaram pastores? Como é que vocês chegaram a ser pastores? Quando eu penso nesse processo do descobrimento da minha vocação pastoral, eu penso muito nessa dimensão comunitária, porque para mim a vocação se dá na comunidade. E eu acho que eu não decidi ser pastor. Eu me descobri nesse processo
de me doar para a comunidade, me doar nessa caminhada cristã. Eu me lembro que eu tinha pelo menos 16 anos de idade. Aos 14 eu me converti, tive a experiência pessoal com Jesus, como nós dissemos. E que igreja era essa, Malu? Em Angola. Foi em Angola que eu me descobri, que comecei a perceber que eu tenho essa vocação pastoral. E foi interessante para mim que enquanto eu estava servindo, as pessoas começaram a dar esse retorno para mim, me chamando de nome, pastor. Você é pastor? Sim, sim. Eu não era pastor na comunidade, eu era apenas um irmão que tinha desejo de servir a Jesus com as pessoas. Sim. Mas as pessoas me colocavam nesse lugar. E chegou um determinado tempo da minha vida que, por causa talvez desse feedback que as pessoas davam para mim, essa vocação começou a nascer de verdade. Eu falei, eu preciso ter um preparo. Eu preciso me preparar. Mas, para mim, a vocação foi esse processo comunitário. Eu não fiz qual que é a minha vocação. Eu me descobri servindo e foi nesse processo que eu comecei a me construir. Eu acho que é muito disso. A comunidade te enxergou. Isso. A comunidade me enxergou. Então, te reconheceu. Isso. Foi esse processo para mim. Que cidade era, Malu? Eu nasci em Luanda. Luanda. Em Luanda. Foi em Luanda. E eu servi boa parte em todos os ministérios da igreja. Eu fazia quase que tudo. Era um adolescente que os pastores olhavam para mim e falavam, ele tem muita força, tem muita vontade, é muito habilidoso, muito talentoso. E fala um pouco sobre a sua igreja. Era grande, pequena, média? Como que era? Eu cresci numa igreja, no meu processo de conversão, era uma igreja de telha de zinco, quando eu me converti. E a minha mãe foi essa pessoa que me influenciou a isso. Porque até então eu tinha muita dificuldade com a igreja. Sim. Eu não gostava de igreja. Mas eu ia na igreja meio como uma obrigação. Até a mãe às vezes ameaçava. Se você não ir, não tem almoço. Então eu tinha que ir. Eu tinha muita dificuldade porque a igreja competia com futebol de domingo comigo. Sim. E eu me lembro que um belo dia, aos 14 anos, eu fui para uma igreja de um amigo meu, na Assembleia de Deus. E foi uma celebração muito alegre. E a mãe desse amigo meu levou na frente, né? No momento, quem quer aceitar Jesus? E foi aí que as pessoas aplaudiram, se alegraram. E quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, esse é o caminho e segue. E a partir dali, nunca mais olhei para trás e comecei a seguir a Jesus. Graças a Deus. Então, acho que isso foi um divisor de água para a minha vida. Eu comecei a me perceber vocacionalmente nesse processo de serviço na comunidade. Então, acho que para mim ficou muito forte que a vocação se dá no serviço, na comunidade. Perfeito. Isso interpelou muito a minha história. Perfeito. Eu comecei a ir para a igreja evangélica com 12 anos de idade, né? Meus pais, através de um encontro de casais, meu pai era de formação católica, minha mãe era de formação batista, mas não frequentava a igreja há bons anos. E aí eles foram para a igreja, pelo encontro de casais, acabei entrando dentro desse ambiente evangélico, né? Acabei aceitando a Jesus numa sala de escola dominical no período da manhã, em que a professora virou para todo mundo e falou assim, quem vai para o céu? Aí todo mundo levantou a mão, só eu que não. Você não quer ir para o céu? Eu falei, lógico que quero. Então repete essa oração comigo aqui. Eu repeti a oração, fiquei na igreja evangélica a partir dos 12 anos em diante. E eu me recordo assim de olhar o pastor, a figura pastoral, pregando todos os domingos. Eu olhava para aquilo e falava, gente, isso aí é uma loucura. Como que uma pessoa se propõe a todo domingo ter que subir num púlpito e pregar uma coisa nova? Para mim era uma coisa assim, não tinha cabimento. E aí me envolvi com louvor, tocava na igreja, né? Mas assim, ministério pastoral era a última assim, opção de vida, assim, não passava pela minha cabeça. E aí em 2008, eu estava no meio da faculdade de administração e para mim era uma coisa tão assim, inadmissível o ministério pastoral que eu encontrei uns irmãozinhos do fogo lá, uns irmãos pentecostais na faculdade de administração. Eu sempre fui muito racional, né? Igreja batista que eu frequentava, mas igreja mais tradicional. E aí na convivência com eles, Deus foi assim usando a vida daqueles irmãos na faculdade de administração para sinalizar para mim assim que tinha alguma coisa relacionada à vocação. Eu não conseguia discernir ainda que era vocação pastoral, como que isso ia acontecer, mas tinha um lá que sonhou, falou assim, eu sonhei que você estava pregando na igreja. Eu falei, cara, você tá louco, meu, que pregando na igreja. Só que aquilo começou de alguma maneira o Espírito a trabalhar no meu coração e me dar uma vontade de falar com a igreja, de ministrar a igreja,
eu percebi que as minhas emoções, elas foram sendo mudadas. Então, assim, eu era um cara muito... Queria tocar minha guitarra lá na Scala, queria seguir minha carreira profissional, ganhar meu dinheiro, viver minha vida, né? E, em alguma medida, assim, egoísta, sabe? Uma pessoa egocêntrica. E eu percebi claramente, assim, as minhas emoções sendo trabalhadas por Deus para eu olhar para o próximo, olhar para a comunidade, olhar para as pessoas, né? A minha paciência com as pessoas mudou, a minha disposição, a minha disponibilidade de tempo. E aí é muito legal o que você falou, José, porque eu percebi isso também claramente, isso foi decisivo. A comunidade passou a me enxergar como pastor. A comunidade passou a testar, de alguma maneira, essa vocação, esse dom pastoral, né? Isso daí foi decisivo, né? E aí eu falei, poxa, estou percebendo isso, como que eu me preparo para? Daí eu fui buscar uma capacitação teológica, né? Nos moldes assim muito tradicionais da época. E foi isso, mas foi muito interessante, foi uma virada de chave assim, radical, né? Jamais me imaginei como pastor e realmente fui discernindo o Espírito me conduzindo para isso. Sabe que você estava falando, eu lembrei de uma história de concílio, né, de exame para pastores, o concílio para ordenação pastoral. Tem a primeira parte do candidato, que é o testemunho de vocação e chamada, né? E o candidato, ele falou, eu não quero ser pastor, eu não queria de jeito nenhum. Mas, e não sei o que lá. E na hora do exame de teologia, ele foi muito mal. Foi mal. E foi reprovado. Só que ele estava na sala anexa, e quando ele entrou para receber o resultado, né, o pastor presidente do concílio era o pastor Irlande Azevedo. E eu falei, quero ver como ele vai dizer para o homem que ele foi reprovado, né? Aí o pastor Irlande falou assim, o irmão é um homem muito bem-aventurado, porque o irmão não queria ser pastor e não vai. Não vai ser. Achei interessante essa coisa de, eu não queria, mas Deus quis e tal. Eu não queria, mas o nosso coração é convertido a querer, né? O nosso coração é convertido a querer. Eu acho que uma das evidências do chamado é o querer. É o desejo, né? O Paulo fala para Timóteo, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Né? O Spurgeon diz, se você acha que você pode ser realizado, feliz em alguma coisa que não seja o ministério pastoral, ou que seja diferente do ministério pastoral, seja. Então vai. Né? Eu acho interessante isso daí. Para mim foi muito importante assim ter essa coisa de Deus, do Espírito, sabe, me interpelar. Hoje, ao longo dos anos, é isso que na hora da dificuldade, na hora dos problemas, essa convicção de que Deus está comigo, de que eu cheguei até por conta desse medo de pregar todo domingo. Eu lembro que na época eu fiz uma oração, eu falei, Deus, olha, beleza, vamos nessa, esse caminho, mas assim, o Senhor vai ter que se virar para me dar criatividade para pregar todo domingo, assim, não vai poder faltar isso daí, né? E essa confiança, assim, para mim tem sido fundamental. Eu cheguei a perguntar para o meu pastor, André, se era possível ser pastor sem precisar falar em público. Porque eu tinha pânico de falar em público, eu falei com ele isso. Que ironia, né? Deus tem um senso de humor muito grande. E aí, André, como é que foi contigo? Eu praticamente nasci na Igreja Batista, onde eu pastoreio hoje. Meus pais já eram membros lá. Eu nasci na periferia da Zona Norte de São Paulo e a igreja, para mim, teve um papel social muito importante, porque a igreja me ofereceu um curso de artes, de teatro, me ofereceu um curso de música, me deu meu primeiro instrumento, meu segundo, quem deu meu primeiro foi meu pai. Então eu fui, assim, retirado de um meio muito difícil, onde eu tenho muitos amigos que eu não consigo mais ver. Não sei mais onde estão, e eu não tenho mais notícia deles, assim. E fui levado para uma expansão de mundo por conta da igreja. Então isso criou em mim, desde pequeno, uma gratidão muito grande pela igreja, mas também nenhum chamado pastoral, assim. Eu aprendi música, toquei na banda da Jubesp, né, da Juventude Batista, a gente viajava bastante, mas teve um marco que mudou tudo, assim, que foi justamente conhecer o mundo evangélico. Teve uma vez que a gente foi para o congresso e lá tinha um pessoal da Metodista, tinha um pessoal do Bola de Neve, da Presbiteriana, da Batista Renovada da Lapa,
Então você tinha Batista Renovado, Batista Tradicional, Metodista, Bola de Neve, e a gente fez um grupo missional que se chamava Feijão por Cima. Porque a gente não tem porquê, né? Mas nesse grupo a gente começou a sair para ajudar a igreja. Tinha muito discurso nessa época, acho que era quando eu tinha uns 20 e poucos anos, a igreja fora dos muros. Estava muito em evidência, a gente queria viver isso. Né? Não queria ficar tocando no louvor da igreja, a gente queria sair. Então a gente viajava muito para o interior, assim, por conta própria, porque a gente tinha uma banda, a gente tinha uma equipe de evangelismo, e a gente ia lá ajudar as igrejas a fazer um evangelismo, ficava um final de semana, tal. Então a gente rodou um pouquinho o interior de São Paulo. E foi nesse momento que eu decidi ir para o seminário. Mas eu era tão meninão, assim, molecão da igreja, que quando eu cheguei para o meu pastor, eu falei, olha, eu acho que eu vou para o seminário. Ele olhou para mim e falou, tem certeza? Sério? Ele falou assim, ele pergunta assim, você não quer fazer música? Foi assim, então não teve uma... Incentivo e tanto. Teve um apoio, né? Mas foi uma confrontação e eu fui porque eu queria aprender mais sobre aquilo que eu estava vivendo e conhecendo. Então foi esse o discurso da Teológica, para entrar na Teológica Batista. E foram 4 anos, assim, sem saber muito bem o que ia fazer. Virei seminarista dessa igreja e aí no último ano eu já trabalhava com publicidade. No último ano, o Jorge Pinheiro, um professor, apareceu e falou, olha, eu estou com um projeto para jovens pastores pastorearem na França, em igrejas que estão fechando e também fazendo seu mestrado, jovens pastores casados, etc. E eu não entrei no processo, porque minha esposa nem pensava em entrar, e eu estava orando para Deus, falando, Deus, e agora? Eu vou continuar aqui na publicidade ou vou, de fato, mergulhar nesse universo da vocação pastoral? E de repente, assim, as coisas foram acontecendo. Eu não entrei nesse primeiro processo, porque entraram 2 amigos, um desistiu, falou, você não quer ir? E eu me lembro do Jorge falar, eu fui conversar com o Jorge Pinheiro, eu falei, qual que é o projeto? Então, porque eu não sabia até então a intenção da minha igreja, embora houvesse já nesse tempo todo, já uma autenticação, né, do chamado. Eu já estava vendo que eles estavam preparando alguma coisa para um pastorado auxiliar. E aí o Jorge escreveu, eu lembro que eu fui numa loja numa loja de metrô, assim, de lanchonete, e ele escreveu um guardanapo para onde eu ia, para a cidade que eu ia, o que eu ia fazer. E eu também, extremamente racional, André, peguei, levantei, saí com um amigo, deixei o Jorge lá, amassei o papel e joguei fora. Eu falei, não vou jogar minha vida numa posse de guardanapo. Foi assim. Mas depois as coisas foram se assentando, o pastor de lá veio para cá, da Associação Batista, veio visitar minha comunidade, conversou com a gente, e quando eu vi, eu estava embarcando para a França para pastorear lá uma igreja. Eu fiquei 4 meses em Paris aprendendo francês. 4 meses em Paris aprendendo francês, depois? Depois desci para o sul da França. Montpellier. Conheci a igreja que eu ia pastorear, conheci o pastor que estava se aposentando, Didier, que virou um pai francês para mim. Mas nessa experiência de 4 meses, foi talvez um segundo marco, porque eu me lembro que era uma escola onde tinham muitos missionários que iam fazer evangelismo na África, então eles iam aprender francês lá e ficavam lá e iam embora. E eu estava com um amigo também, que fez seminário comigo, foi junto com o projeto, e a gente viveu um período de solidão muito forte, um inverno que a gente não conhecia, né? E foi um momento que Deus foi trabalhando, onde eu falava para Deus, Deus, mas o que eu estou fazendo aqui? Porque passou a empolgação de um mês em Paris, você quer voltar, mas não vai voltar. E ele falou, mas você é um fanfarrão, falou para mim, né? Porque você estava orando o ano inteiro. Se você ia ficar na agência, você ia mergulhar no ministério. Agora, vai embora, velho. Agora você já mergulhou, não tem volta. E uma palavra muito assim que ficou para mim nesse período foi efatá. Tipo, abra-te. Abra-te. Então, é como se eu tivesse resistido a ser um pastor, porque eu não tinha uma mentoria, eu não tinha tradição na família,
né? Ele falou, não sei o que eu vou fazer, ainda mais em outra cultura. E ele foi trabalhando comigo, Abra-te. É como o profeta Jeremias, que recebeu o toque na boca para falar a palavra de Deus. Então, nesse período, que foi um período muito difícil, eu falo com esse meu colega, a gente nem quer passar pelo lugar que a gente ficou, não porque o lugar era ruim, mas porque foi difícil. A memória afetiva daquele tempo Foi onde, de fato, recebi a vocação. E depois fui pastorear uma igreja na França, fui consagrado lá, pastor pela Associação Batista Francesa, e só depois que voltei para o Brasil em 2016 que eu fiz a convalidação aqui na ordem. O meu processo foi muito semelhante ao de vocês, porque foi no serviço da comunidade, foi no dia a dia da comunidade. Eu também cresci dentro de uma igreja batista, fiz tudo que pode fazer dentro de uma igreja de envolvimento, de atividades, de ministérios, de liderança, de adolescentes, de juventude. Eu tinha 16 anos quando eu falei para o meu pastor, eu quero ser pastor, e eu estava fazendo cursinho, o objetivo, e ele falou, e isso era logo depois do retiro de carnaval. Ele falou, então continua fazendo cursinho, se no fim do ano você ainda quiser ir para o seminário, tudo bem. Aí eu consegui ir até outubro, quando cheguei em outubro eu falei, pastor, eu não vou fazer vestibular de nada não, eu vou ser pastor. Aí ele me autorizou, deixei o cursinho, e com 17 anos eu vim para o seminário com essa profunda convicção de que eu ia ser pastor de igreja. E a força da minha comunidade também, que não era uma comunidade grande, nós éramos uns 20 jovens, talvez, uma igreja batista pequena lá em Santos, a igreja batista do Marapé. O meu pastor me inspirou muito, eu queria ser assim parecido com ele. E todo mundo me chamava de pastor também. Esse negócio aí, parece que a igreja, né, fala isso pra gente, e no serviço a gente se descobre, se interessa mais. Eu acho bonito que o Paulo fala que Deus concedeu à igreja pastores, evangelistas, profetas, mestres, apóstolos, e os dons não são nossos, são da igreja. E a igreja que nos descobre, a igreja que nos identifica. Né? E a formação teológica de vocês, como foi? O que vocês podem falar sobre isso? Sobre a formação, a capacitação para a gente estar no ministério pastoral? Eu me lembro que quando surgiu assim com mais clareza essa questão que Deus estava me chamando para alguma coisa, que tinha um ministério pastoral à frente, eu imediatamente, acho que na época o pastor Itamir Neves estava pregando num retiro da nossa igreja, ele acabou uma das pregações, molequinho lá, chamei ele, molequinho, devia ter uns 18 anos, 17 anos, chamei ele e falei, pastor, Deus está me chamando para um negócio, para me preparar, o que eu faço? Né? Acho que eu estava na faculdade de administração. Aí eu falei, só que eu não sei, largo a faculdade, vou para o seminário, né, de segunda a sexta-feira. Ele falou assim, vai lá, tem um curso de sábado de manhã lá, faz esse curso, depois que você acabar a faculdade de administração, aí você vai fazer o bacharel. Então, a partir dali eu fui ingressar no ambiente teológico, nesse curso básico de teologia. Depois fui dar aula nesse curso, inclusive. E aí fiz o curso de 1 ano e meio, emendei já com o bacharel. No meio da formação do bacharel, daí despertou o lado mais acadêmico, né? Alguns professores sinalizaram, o professor Jonas Machado, né? Foi um deles, daí eu fui mestrado, doutorado e fui caminhando aí na área teológica. Mas eu me lembro assim que a formação do ambiente, do seminário, nem tanto pela questão do conteúdo teológico em si, mas o ambiente, a convivência entre seminaristas, a relação com professores, né? Aquele ambiente de formação teológica, pastoral, das discussões em sala de aula, né? As questões de chamado dos colegas, as discussões entre a gente, os pastéis, né, que a gente comia nos intervalos, né? Os bate-papos. Aquele ambiente todo, assim, para mim, eu tenho uma memória, parecia um ambiente mágico. Né? Eu, na época, trabalhando no mercado financeiro, mas eu vinha para a faculdade de teologia assim, com uma alegria. Né? Eu não queria que as aulas acabassem, aquele tempo, aquela convivência. Né? E muito daquela experiência da sala de aula
né, dentro desse guarda-chuva teológico e pastoral. Aquilo para mim era uma coisa muito marcante. Me lembro dos testemunhos, do Silas Moloshenko, professor contando das experiências pastorais, né? Enfim, professor Jonas Machado, professor Landon Jones, professor Jorge Pinheiro. Eu lembro desse ambiente, dos testemunhos, a partilha da chamada deles, né? Tudo aquilo ali, nossa, aquilo ali me inspirou, sabe? Me aqueceu, me preparou, trouxe vida para o ministério, né? Foi muito, muito, muito prazeroso esse período todo aí. Parece que são 2 seminários, né? Um dentro da sala de aula e um nos corredores, nos bastidores, na convivência, né? No meu tempo de seminário, na Faculdade Batista de São Paulo, eu morava no pensionato, né, na República do Seminário. Então, era quase que um outro seminário, porque tinha os veteranos, tinha os caras que guiavam e orientavam as nossas leituras, compartilhavam. Então, era um ambiente muito fértil, né, muito incrível. Eu me lembro, o Mel, acho que o André falou algo que tem a ver com Marcos, né, nesse período do processo do descobrimento da nossa vocação. E um dos marcos que me levou à formação teológica foi, acho que em 2012. Eu já tinha finalizado o meu curso de petroquímica, porque Angola é o segundo maior país produtor de petróleo na África. E todo jovem queria ser engenheiro de petróleo. Então, meus pais pagaram uma baita grana para minha formação e eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar nessa instituição por 2 anos e meio com petroquímica. Eu estava lá no laboratório de química fazendo os experimentos, mas chegou uma fase que aquilo não preenchia as perguntas que eu fazia, assim. Eu entrei em crise, tive dificuldade, inclusive, às vezes, de acordar cedo que é para ir trabalhar, porque eu comecei a perceber que o negócio era ser pastor. E eu me lembro que eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa para dar resposta a isso. E como eu vim da tradição assembleiana, que valoriza muito a questão da experiência com o Espírito, mas não apenas isso, a cultura africana valoriza muito o adulto, o mais velho. E são os adultos que ocupam os lugares de liderança. Eu era muito jovem. E quando eu fui falar da liderança da minha igreja que eu queria entrar num seminário, no Instituto Bíblico Teológico das Assembleias de Deus, fui barrado porque eu era muito novo. De que idade você estava? Eu tinha na altura 20 anos, né? Praticamente, 20 anos. E eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa. Eu era autodidata, eu lia bastante, ouvia muita gente. E que eu percebia que a formação que a igreja oferecia já não dava conta do que eu estava buscando ou que eu pulsava no meu coração. Aí eu decidi, por conta própria, fazer uma formação paralela que a igreja não vai bancar. E foi aí que começou o processo, então, da vinda ao Brasil. Sim. Uma das pessoas que me mentoreou foi meu professor, o pastor Simplício. Ele morou muito tempo aqui no Brasil, fez seu bacharel, seu doutorado. E aí ele abriu a oportunidade para mim vir para o Brasil fazer a minha formação. Eu falei, é agora. Eu não tinha recurso financeiro para vir para cá, mas a vocação falava alto. E eu acho que, é algo que eu acredito, que quando Deus vocaciona, aquela palavra da Nauzira, né, que não vai faltar recurso para fazer a obra de Deus de acordo com a vontade de Deus, eu acho que isso me pegou bastante. E várias pessoas, né, começaram a se mobilizar para a minha vinda aqui ao Brasil. Eu comecei um processo de formação teológica, né, assim, mais oficial, valendo. E foi uma experiência muito boa, porque era um lugar multicultural, tinha pessoas do Brasil, pessoas do Congo Democrático, de Angola, da Bolívia, do Paquistão. Então era uma diversidade, tinha professores de várias tradições religiosas, de várias tradições protestantes. Eu acho que isso também me ajudou a se abrir para outras tradições protestantes que, para mim, eu tinha muita dificuldade de dialogar. Isso, para mim, me ajudou muito no meu processo de formação teológica. Então, o meu processo de formação foi esse. Muito bom. Onde você estudou, Malua? Eu estudei numa instituição que já fechou, que é a Global Mission Associated. É uma faculdade sul-coreana, que tinha um polo aqui no Brasil.
estava muito vinculado à tradição presbiteriana. Os professores, os fundadores foram presbiterianos e eu estudei nessa instituição. Ó. Vim da tradição assembleiana, fui estudar numa escola presbiteriana e agora sou um pastor batista. Pastor numa igreja batista, muito bem. Você estudou na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E o André também, na Faculdade Teológica de São Paulo. Faculdade Teológica Batista de São Paulo. O que você se recorda do seu tempo de formação teológica? Ou o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que eu compartilho um pouco do ambiente que o André viveu, são quase os mesmos professores, a gente viveu quase a mesma época. Vocês foram contemporâneos na faculdade? Não, eu acho que eu fiz 2 anos, né? Eu saí 2 anos antes. 2 anos antes, acho que sim. Isso. Mas a mesma época, era uma época muito boa, assim, de uma faculdade muito cheia, muito viva, muitos alunos. E tocante, assim, em relação à questão do ministério pastoral, no testemunho dos professores. Mas era um publicitário também. Então eu ia bem largado assim para a faculdade. Isso gerava alguma, assim, para alguns professores mais conservadores isso era um incômodo, né? Tanto que eu lembro que tinha aula que eu não podia entrar de boné, né? Mas assim, em relação à pessoa do professor, assim, foram todos muito acolhedores. Foi um momento muito bom onde eu fiz 2 grandes amizades que eu carrego assim, até hoje. Eles não estão mais perto de mim fisicamente, mas a gente se fala toda semana, assim. E foi nesse momento, foi muito importante. Depois, quando eu fui para a França, eu descobri um outro universo teológico. Porque eu já era um questionador. Aqui na Teológica, em São Paulo, eu já acompanhava os questionamentos que existiam em nosso meio evangélico batista. Congresso de Missão na Íntegra, então eu lembro que a gente acompanhava, eu cheguei aí para o Rio, da Presbiteriana, num congresso que você estava também, a gente fazia pergunta para você nos corredores, então a gente gostava muito disso, assim. Então já era um questionamento que vocês colocavam e que eu colocava para o texto, mas não tinha respostas. Quando eu cheguei na França para estudar no Instituto Protestante de Teologia, da Faculdade Reformada Protestante Francesa, eu cheguei num berço mais aberto teologicamente. É que me entende. Você já podia ir de boné. Podia muito mais coisa, mas... E ali eu encontrei respostas para questões, porque eles trabalhavam o texto bíblico de uma outra maneira, muito mais aberto, né, com uma responsabilidade, porque existem rótulos, né? Porque é uma teologia um pouco mais aberta, você fala, mas é liberal, é conservador. Eu tinha professores que pareciam pastores conservadores e professores que dialogavam bem aberto com o texto bíblico. Mas tinha essa troca que era importante. E, além disso, tinha uma coisa muito rica que foi a multiculturalidade, que foi... Eu lembro que a gente saía, às vezes, dos seminários, do mestrado, e a gente ia para uma mesa conversar, e tinha nessa mesa alemão, tinha malgache de Madagascar, teólogos de Madagascar, teólogos da África, do continente, que falavam francês, tinham norte-americanos, brasileiros, assim, era muito rico isso, porque isso acontecia toda semana. Então, nesse primeiro ano de mestrado, eu lembro que a gente finalizou o ano, uma festa no meu apartamento, eu e minha esposa, assim, era a Torre de Babel, assim, tinha, porque eram muitas línguas, assim, muitas nações representadas. E isso foi marcante para mim. No segundo ano eles foram embora, porque eram pessoas que voltaram para os seus países de origem, e aí eu me ingressei mais, fui ingressando mais no estudo acadêmico, fui me aperfeiçoando. E quando eu defendi o mestrado, eu tinha um professor que era filósofo, que estava no júri, era professor da casa, mas também era professor da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris. E ele me perguntou, você não quer agora sair um pouquinho do aquário teológico, sair do aquário aqui do pensamento do sul da França e ir para Paris? Ir lá para a Escola de Altos Estudos, fazer filosofia sociológica? Eu falei, eu quero, nem sabia o que eu estava aceitando. O que eu estava querendo. Não sabia, né? Mas participei do processo e passei. Então, estou concluindo agora, defendo o ano que vem, meu doutorado. Mas foi nessa diversidade assim, que se fez. E assim, essa outra cultura, um outro pensamento e uma outra língua me fez ter um acesso à teologia que eu ainda vejo
que é um déficit aqui, por conta da língua, por conta de obras que não são traduzidas. Eu tive professores extraordinários no mestrado, que são grandes intelectuais franceses na teologia, que não são traduzidos aqui. Sim, eu acho que esse é um dos fatores de empobrecimento das nossas igrejas e experiências pastorais, porque vocês falaram, olha, de multiculturalismo, multiétnico, a multiplicidade das tradições cristãs, evangélicas, reformadas. Você falou em batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus, metodistas. Ed, até complementa assim, a fala do André é muito pertinente, né? Porque a minha experiência no mestrado, ela trouxe esse ambiente que a gente chamaria de ecumênico, porque eu estava ali como protestante, Sim. tendo aula com padres católicos. Sim, você atravessou a rua e foi para a PUC. Fui para a PUC. Na verdade, fui lá para o Ipiranga, lá na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. Sim, né? Então eram padres. Padres. E a PUC é o seu doutorado agora? Meu doutorado também. Tá, então também tem uma experiência ecumênica. Ecumênica, porque eram católicos, tinha judeu, né? Assim, não judeu messiânico, nem nada do tipo, adventistas, presbiterianos, batistas, metodistas, todo mundo convivendo ali numa fraternidade que eu nunca tinha experimentado antes, né? Na experiência de formação em seminário. Então, e isso foi muito enriquecedor. Então, essa experiência de pluralidade que vocês tiveram, esse ambiente, é difícil você ter uma mentalidade fundamentalista tendo passado por toda essa diversidade, essa pluralidade, né? Que é esse estreitamento da igreja hoje, eu acho que é isso. É muito perigoso uma pessoa que lê um livro só. Muito perigoso uma pessoa que tem uma cultura só, que tem uma tradição só, que não viu nada, não abriu a janela para ver, né? E eu me lembro, eu me abri para, em termos de pensamento, porque no meu seminário, apesar de ter professores de várias tradições, parece que era uma linha só. E eu vinha com muitos questionamentos da África, assim, porque eu tinha vontade de voltar logo para a África. Eu achava que eu vim para cá e vou voltar logo e vou responder todos os problemas dos desafios pastorais na África. No primeiro ano eu me decepcionei, porque eu comecei a perceber que não tem resposta aqui. No segundo ano eu estava ainda a acreditar que era possível. E eu me lembro que um dos professores meus foi o Fufi. Eu fazia muitas perguntas ao FUF. José Furtado Fernandes Filho. Isso, eu fazia muitas perguntas, muitos questionamentos para ele. Teve um dia que ele falou assim para mim, olha, existe um lugar aqui em São Paulo que tem um encontro que é conversas pastorais. Vai lá e talvez vai te ajudar. Aí quando eu cheguei aqui, acho que foi no final de 2016, nos Conversas Pastorais, que eu já tinha frequentado alguns congressos de como fazer a igreja crescer. Eu falei, nossa, eu estou pegando aqui muitas fórmulas. E eu me lembro que a primeira vez que eu te ouvi no Conversas Pastorais, aquilo foi um desmonte para mim. Me desmontou literalmente, assim. E eu falei, nossa, mas eu também encontrei no pastor Ed pergunta que eu queria fazer, ou respostas que eu queria encontrar, porque eu estou querendo voltar para a África. E eu me lembro que quando terminou a conversa, eu fui conversar contigo e fiz muitos questionamentos voltados à África. E você olhou para mim e falou que não sabia. Eu fiquei sem jeito, eu falei, mas como pode? Depois de ouvir tudo isso que você falou, você não tem resposta para mim? Eu olhei para você sem saber o que perguntar mais, e você olhou para mim, a única coisa que você falou assim, vai ler a sua cultura, vai ler o que os seus teólogos estão falando. Eu não sabia se tinha teologia na África, eu não sabia que tinham pensadores pensando uma pastoralidade, pensando a realidade africana. Eu cheguei em casa, eu falei assim, gostei de ouvir, mas eu achei a resposta fraca. Mas quando eu fui deitar, essa resposta, vai ler os seus teólogos, vai ler o que os pensadores da sua cultura estão falando, começou a me incomodar. Aí eu comecei a pesquisar, teologia africana, existe isso? Pastoral africana, existe isso? Aí comecei a entrar nesse caminho e eu comecei a perceber que existe um distanciamento muito grande, não só da minha realidade que eu vim de Angola, né, teológica, a minha realidade pastoral, a minha realidade social,
que eu vinha com a ânsia de querer dar uma resposta, existia um distanciamento no discurso teológico. E que parecia que a teologia que eu estava sendo formatado não dava resposta para os meus desafios. E eu comecei a entrar em crise, porque eu percebi que eu estava sendo formatado para ter todas as respostas. Mas quando eu pensava no meu contexto, não tinha essas respostas. E foi aí que eu comecei a entender que sim, existem outras formas de construir a pastoralidade, de ouvir a voz do contexto e responder a esse contexto. E isso foi difícil para mim, foi muito difícil, foi um caminho angustiante por causa de fazer essa ruptura meio que epistemológica, do pensar teológico. Isso... E qual é o título do livro que você é coautor? Teologia Africana em Diálogo com a Teologia Latino-Americana. Que coisa maravilhosa, Malua. Sim. Que linda essa sua experiência. Eu, ouvindo você falar, eu lembrei quando eu tive a oportunidade do ano 2000, eu fui para Amsterdã, no congresso promovido pela Associação Billy Graham, que levou 10 mil cristãos evangélicos do mundo inteiro, e foi um grupo do Brasil de uns 50, 60 participantes. E eu me lembro que eu ficava ouvindo os oradores, daquele congresso, do Egito, da África, da Ásia, do Japão, da Coreia, do Vietnã, sabe, um francês, um alemão. Eu falava, bom, aqui eu vou, Aí o cara chegava lá e falava, eu sou do Vietnã, estudei em Dallas. Aí o outro, eu sou de Hong Kong, mas eu estudei em Dallas. Aí eu sou de não sei aonde, eu estudei. Aí eu falei, cara, todo mundo retirado do seu contexto cultural e formatado dentro de uma tradição, de uma leitura, de uma ótica e tudo mais. Isso é um alerta muito interessante, porque não é o fato de você estar num lugar em que tem gente de várias nacionalidades que você tem várias percepções, porque pode estar todo mundo ali plasmado numa cultura e numa tradição só. Foi o que eu vi em Amsterdã. Quando eu voltei de lá, eu voltei nessa crise. Eu falei, não é certo. E essa coisa de dar resposta é uma das descobertas que a gente faz, que essa tradição fundamentalista sugere para nós que a teologia está pronta. Está pronto. Vai lá estudar que está tudo lá, as respostas estão todas lá. E você vê que não está. E esse talvez seja uma das maiores dificuldades para nós, da nova geração, que acreditamos que quando a gente entra para o seminário é para a gente ter todas as respostas. E quando a gente começar a nossa vida pastoral, nós já temos todas as respostas. Aí chegar a irmã, eu tenho esse problema. Aí você lembra, a teologia sistemática diz isso. Eu respondo. Eu vivi essa crise também, porque durante um tempo da minha vida eu falei, eu precisava fechar todos os buracos da minha teologia. Precisava ter todas as respostas. Mas quando você lidar com o drama humano, com a realidade humana, você começa a perceber que boa parte do que você aprendeu na teologia não responde. Não se encontra ali, E eu acho que a crise também está porque você foi formatado com a ideia de que você vai dar todas as respostas. E você se sente impotente. E você começa a questionar essa tradição que te formatou desse jeito. Então, algumas pessoas têm dificuldade de lidar com essa questão, que eles não têm todas as respostas para dar, aí vão ter que inventar um discurso. Se eles não têm todas as respostas para dar e não querem assumir que têm toda a resposta para dar, ele vai falar, olha, é mistério, não se explica. É interessante isso. Isso é uma das maiores crises que a gente vive, né? Se ele não tem toda a resposta para dar, a tendência é negar a pergunta. Sim. É invisibilizar a pergunta. E aí você falando, Malua, tipo, não tem todas as respostas para dar, eu acho que nós pastores não temos nenhuma resposta para dar. Nós não temos que dar resposta. Talvez a pastoral seja a gente caminhar com as pessoas para que elas encontrem a resposta na sua experiência com Jesus, com Deus. O que eu acho que o que o José estava falando, o Paul Ricoeur fala de violência da convicção. Ele joga para os dois lados. Ele fala, ou a pessoa acha que tem todas as respostas mesmo e se torna violenta para que você aceite as respostas que ela está te dando, ou ela é vulnerável também,
tem questões como você, mas exagera na fé e se torna violenta porque ela tem medo da vulnerabilidade, ele fala. Né? Então, eu acredito que esse trabalho de mentoria e coletividade pastoral que a gente tem vivido é justamente esse trabalho de ensinar e aprender, na relação de um discípulo e de um mentor. Né? Quer dizer, que onde os dois estão atrelados à busca, à confrontação, a questionamentos. Então, é interessante porque... A violência da convicção. A violência da convicção que pode jogar para os dois lados. Ou você exagera na fé, e aí você se torna violento por conta do seu medo, das questões que você tem dentro de você, exatamente. E isso Jesus já tinha dito, né, para os fariseus. Porque quando ele chama os fariseus de hipócrita, ele está falando que aqui no meio religioso, 100% de convicção. Ambiente público, aqui no espaço público, 100% de convicção. Mas dentro de casa, quando vocês se olham no espelho, tem questões, seus hipócritas. Vocês estão sendo hipócritas. Sepulcros caiados. Tem até aquela fala que diz que quando você acha que tem todas as respostas, a vida vem e troca todas as perguntas. Troca todas as perguntas, boa. E eu acho que o desafio de nós, pastores, talvez da nova geração, é a gente tentar se despir desse orgulho de achar que nós temos todas as respostas pastorais. E eu acho que isso sim é muito violento para nós. Assumir essa responsabilidade que nós temos todas as respostas para dar diante das vidas que vêm diante de nós. Eu acho que isso é violento, não só para a pessoa que vem diante de nós, mas para nós mesmos. Porque a gente vai ter que caçar lugar onde não tem resposta. Eu acho que talvez resposta é aquilo que geralmente se tem dito, né? É o silêncio. Inclusive o caminhar junto com essa pessoa para tentarem discernir o que Deus está falando. Construir respostas. Isso, construir respostas. Construir respostas que não serão nossas, serão delas. Né? Então acho que esse é o desafio que, assim, os seminários, pelo menos nas conversas que eu tenho com alguns amigos que estudaram em instituições diferentes, também tem essa percepção, né? Que eles nos ensinam a dar todas as respostas. E eu acho que isso é meio que violento. E a gente vai, né? Acho que para a formação pastoral, meio com essa mente, né? Eu tenho que ir para lá para descobrir as respostas. É sim ou não? É certo ou errado? É isso ou aquilo? O que eu faço nesse caso? É pecado ou não é pecado? Vai para o céu ou vai para o inferno? Como que eu atendo essa pessoa nessa situação? Você faz A ou você faz B? Isso. Né? E aí, eu acho que a gente está sendo, já foi submetido, acho que a nossa geração, acho que de uma maneira muito jovem, muito cedo, muito prematura, a essa desconstrução desse tipo de pastoral. Sim. A gente percebeu, acho que até rápido, de alguma maneira, né? E principalmente por conta de vocês, Ed, pelo ambiente de uma missão na íntegra, né? Que assim, que tem hora que a vida não cabe no nosso dogma, na nossa doutrina, nas nossas lógicas. Né? Aí a gente tem que fazer aquela escolha, eu fico com a vida ou eu fico com a doutrina? E aí é isso, não tem resposta muitas vezes e a gente tem que conviver com essa falta de resposta. Eu não tenho certeza se a nossa geração aprendeu isso. Acho que é um processo um pouco subjetivo nosso. Né? Porque se a gente olhar para a constelação evangélica, de fato alguém... Eu não sei se é maioria, não posso falar em porcentagem. A nossa geração que eu me refiro assim, é tipo eu, você, a galera que tá aqui no Conversas, eu tô realmente generalizando. Mas conclui aí, você acha que essa geração de agora não necessariamente é menos prepotente do que a anterior? Eu acho que não. Não, você acha que não? Acho que não. Eu acho que e eu acho que esse é um das benesses do Conversas, né, de ter um coletivo de pastores, para uma questão diabólica no ministério pastoral, no mundo evangélico brasileiro. Fale mais. Pensando na etimologia da palavra diabolos, que significa ruptura, aquilo que desunida, né, há um fechamento. Essa violência da convicção, no fundo, ela é um fechamento. Um fechamento sobre aquilo que eu creio, sobre aquilo que eu acredito, sobre a minha vocação pastoral. Né? E você vai ver justamente pastores desenvolvendo o seu ministério, a sua vocação sozinhos.
extremamente afastados de outros pastores, fechados. Isso a gente pode ver nas denominações que existem no mundo evangélico brasileiro. Eu tive esse problema, quando eu cheguei, assim, de conseguir me inserir, porque de fato é um mundo fechado. O pastor sou eu. Isso é um pouco diabólico no sentido de ruptura, porque desunida. Não tem uma questão que faz com que você pense que o outro, dialogando, é importante para você também. Então, eu pensei agora aqui, me veio, desculpa, mas no Sartre, quando ele diz o inferno são os outros. Porque o outro, ele me desnuda, ele me cobra toda hora, sendo legítimo ou não, ele me cobra uma resposta, ele cobra com que eu saia de mim, ele quer uma resposta minha. E um amigo me disse sobre um católico na França que parafraseou o Sartre, a BPR, que falou: o inferno é o eu cortado ou privado do outro. Cindido do outro, separado do outro. E fechado para o outro. Fechado para o outro, afastado. Quer dizer, quando você se isola, você perde a relação. E aí, eu penso que o Conversas, ou esse coletivo de pastores, a mentoria pastoral, ela coloca uma dinâmica de recuperação ou de repensar a vocação pastoral, ou a simbólica, o símbolo da vocação pastoral. Em vez da diabólica, simbólica. Exatamente. Eu Exatamente, porque a simbólica é justamente aquilo que une, né? Vem de síntese, de sínodo, de sinergia, e a palavra latina ela é com, o prefixo com, que vem de comunhão e comunicação, que é o que acontece aqui. No café, quando a gente para tomar, a gente sai conversando. Ultimamente, nos encontros do Conversa, eu tenho dado mais elasticidade ao tempo do café. Sim. Por essa percepção de que aquilo que acontece fora do palco é tão importante ou mais importante do que o que acontece no palco é um pretexto para juntar o pessoal para o que acontece fora do palco. Eu acho que isso tem sido uma construção que a gente tem tentado fazer. Eu passei por essa questão de pergunta-resposta, não ter resposta, ou pior, no meu caso, quando eu vi que as respostas que me deram não faziam sentido mais para mim. Aí eu falei, sabe que eu estou me desconvertendo? O que está acontecendo? E também o fato de que, acho que aí tem a grande contribuição do aporte da teologia latino-americana, a começar da teologia da libertação, que fala do processo hermenêutico, que a realidade é o lugar primeiro, a teologia é o lugar segundo, ou a realidade é o lugar primeiro e o texto é o lugar segundo, a realidade pergunta, o texto responde, que os teólogos mais tradicionais vão dizer que isso é roubar a autoridade da Escritura, Mas essa teologia contextual, atenta às perguntas, é um aporte da teologia latino-americana e que eu descobri em paralelo na minha formação teológica e muito mais profundamente depois de concluir a minha graduação e tudo mais. Então, esse lugar pastoral de que nós não somos os donos das respostas, no máximo nós somos um ouvido atento para as perguntas e nós somos companheiros daqueles que vão receber de Deus e na sua experiência com Ele as respostas. Eu acho que é muito mais isso do que nós vamos dar respostas, E é cruel, porque dependendo da escolha epistemológica que você faz, não somente acho que a gente se machuca nesse processo, a gente é violentado, mas a gente facilmente violenta. A nossa prática pastoral, no momento que a gente acha que a gente tem condição de dar todas as respostas, a gente vai oprimir de uma maneira com ar piedoso, a todos os fiéis ali da comunidade. Então, é uma questão, acho que é muito perigoso isso, Isso que é... E tem uma questão também que talvez me pega, que talvez desse não diálogo, dessa não conversa, dependendo da forma como você capta o que é o ministério pastoral, o que é ser igreja, se você compra produto de igreja,
e você acredita naquilo, que é isso que vai ser o meu ministério, isso pode lhe fechar a possibilidade de você querer ouvir ou escutar, porque você acreditou nesse pacote Sim. que você talvez importou de algum lugar. De Dallas, né? De Dallas ou qualquer lugar que seja, e você se fecha, porque você acreditou naquilo, e se é isso, então vai ter que dar certo e eu vou ter que impor isso. E você se fecha para a escuta, e também você se fecha porque se fecha do não diálogo, né, entre os pastores, talvez da nova geração, porque o diálogo é muito mais assim, quantos números você está conseguindo, quanto entrou de oferta, quantas pessoas você batizou. Pragmático, E eu acho que esse pragmatismo fecha a possibilidade da conversa, porque ela vai na direção que me deixa desconfortável, porque eu não estou conseguindo batizar o mesmo número que você está conseguindo. Eu não estou conseguindo ganhar pessoas ou vidas que você está conseguindo. Então eu me considero um fracassado. Então, contar fracasso, conversar sobre o fracasso, numa cultura que diz para nós que você tem que ser um pastor bem-sucedido, isso nos dificulta a gente dialogar, ou conversar, ou se escutar, ou se abraçar. Então, acho que o Conversa Pastoral ajuda a gente nesse sentido também, da gente poder se escutar e perguntar o que está pegando, como que está sendo a sua igreja, qual que é a sua dor, qual que é a sua luta. Eu acho que Brasil precisa desses lugares aqui, que a gente não conta, como dizia o Larry Crabb, né? E não é conversa do ego, é conversa da alma. O que está pegando, né? Gostei muito do que você falou, da gente poder se escutar, né? Porque parece que a gente escuta tantos outros e desenvolve o pacote mimético, né? De imitação mesmo. Então, eu preciso ser aquilo. Eu gosto muito de um comentário que eu li, um teólogo que chama Albert Nui, francês. Ele fala que quando Deus fala, eu sou, sede santo, ou sede santos, porque eu sou santo, o Senhor, seu Deus, é santo, lá em Levíticos, e o Pedro reproduz isso, ele fala que a santidade de Deus é, na verdade, a alteridade, é a singularidade dele. Então, ele está dizendo que ele é diferente dos outros deuses que existem. E quando a Bíblia pede para a gente ser santo, pede para a gente ser diferente também. Quer dizer, achar a nossa unicidade, a nossa singularidade. Autenticidade. A nossa autenticidade. Ser autêntico para a gente... Exato. Não reproduzir esse pacote que a gente enxerga. Assim, eu acho que tem um mimetismo muito grande. Talvez seja uma má interpretação, talvez, do apóstolo Paulo. Que Sabe que eu lembrei de uma experiência que eu tive no começo do meu ministério, que eu fui falar num congresso de pastores, e éramos eu e mais 2 preletores chineses, coreanos, não sei. Aí o primeiro que foi falar falou, a minha igreja tem 50 mil membros. Falou, e foi maravilhoso, tal, né? O outro lá, minha igreja tem 100 mil membros. Falou, aí eu lá sentado, falei, o que eu vou falar, bicho? Aí na hora, eu falei assim, que passou a palavra para mim, eu falei assim, olha, foi legal ouvir os irmãos aí, mas quem sabe uma coisa para falar para vocês sou eu, porque a minha igreja só tem 100 pessoas, nós temos pouco dinheiro. Você era singular, Aí eu falei, eu vou falar da minha autenticidade, do que eu sou único aqui em relação a eles, porque igual eu não sou mesmo. Exato. Né? Mas foi tão engraçado porque eles caíram numa risada, assim, me aplaudiram, dizendo, eu falei, esses caras aí têm 50 mil membros, 100 mil membros, eles não entendem nada do que a gente passa um perrengue aqui no Brasil, não. E foi legal isso, porque a identificação, eu não diria pelo fracasso, mas pela vulnerabilidade. Eu olhando aquilo tudo, eu falava, puxa, não tem nada a ver com a minha realidade pastoral, com as minhas dores, com as minhas dificuldades. Né? E o espaço da vulnerabilidade do pastor é uma dor. A comparação, o senso de desvalor, a síndrome de impostor. Sim. Tudo isso nos habita. Né? E como é que é para vocês isso?
a convivência com as dores e com as vulnerabilidades. Eu acho que essa lógica, essa lógica de mercado religioso, de business religioso, ela, por mais que a gente lute contra ela e a gente consiga discernir que ela existe, eu acho que ela está sempre nos tentando, né? Então é isso. Será que eu preguei melhor nesse domingo? Será que a minha igreja vai crescer quantitativamente? Né? Essas comparações, isso daí é uma coisa, eu acho que, querendo ou não, faz parte da nossa cultura evangelical brasileira. E a gente, por mais que tente criar um outro ambiente, isso sempre é um fantasma que está nos assolando, nos assombrando, e a gente tem que militar contra essa lógica, né? E eu acho que conversas pastorais, esse ambiente, ele acaba sendo um lugar de resistência a isso. Porque aqui, né, a gente convive entre a gente, busca conviver de uma maneira que a gente não tenta fazer, a gente não está aqui para fazer lobby pastoral. A gente está aqui realmente para poder abrir o nosso coração, a gente tem esse ambiente para abrir o nosso coração, nos humanizarmos enquanto pastores. Tipo, eu não sou o anjo da igreja, né? Eu sou o André, né? E procurar uma vocação pastoral, acho que mais autêntica, sabe? Eu me lembro uma vez, lá ainda quando era na salinha, né? Eu acho que eu levantei a mão em uma das reuniões e perguntei para você, né? Eu falei, e aí, como foi a sua experiência? O que né, querendo extrair, né, de você, de alguma coisa para me dar um norte ali ministerial. E você falou um negócio muito importante, assim, marcou a minha vida. Você falou assim, Deus vai usar você, do jeito que você vai usar o André. Aquilo para mim foi tipo isso, eu voltei para casa e assim, falei, mas que resposta, né, diferente, né, eu voltei para casa, deitei, falei, é isso, sabe? É o André, eu não tenho que ser um mega pregador, eu não tenho que ser um mega pastor, eu não tenho que crescer quantitativamente. Então, a gente não é ingênuo, sabe que existe um business religioso, mas esse business religioso não pode prevalecer sobre o dom, né, sobre a pastoralidade, né, que não é mensurada quantitativamente, não é mensurada no tipo de lobby que a gente faz, nas oportunidades que a gente tem, né? Então, pelo menos eu tento trabalhar isso na minha mente, eu tento sempre, constantemente, recorrentemente, militar contra essa loucura, sabe? Porque eu conheço realmente pastores, o cara se sente um lixo, sabe? Porque ele comprou o livro tal que diz metodologicamente como que a igreja vai crescer, a igreja não cresce e ele acha que se não cresceu, a culpa é dele, Deus não está abençoando, e o cara entra em depressão, o cara vai para o fundo do poço. Eu lembrei agora do pastor, o Lutero, meu amigo lá de Garça. Ele contou que estava numa reunião de pastores e um pastor falou que a igreja dele cresceu tanto, batizou tanto, tinha não sei quantos mil membros, o outro tal. E aí, e você, a sua igreja? Aí o pastor falou assim, minha igreja tem entre 8 e 12 mil membros. Nossa, grande igreja, hein? Aí o irmão que estava com ele, né, líder da igreja, quando dispersou, falou, pastor, você é mentiroso, hein? Você falou que a nossa igreja tinha entre 8 e 12 mil membros, falou, tem só 50. Ele falou, então, irmão, é entre 8 e 12 mil. Porque justamente por isso, o cara não quer dizer, eu sou pastor de uma igreja com 50 pessoas. Sim. Ele se sente um fracassado. A questão do sucesso, né? E eu acho, pastor Ed, te ouvindo, inclusive, uma das coisas talvez que eu aprendi contigo é da gente tentar resgatar essa consciência, especialmente para nós, pastor da nova geração, que nós somos filhos amados de Deus. Acho que essa voz que Jesus ouviu no deserto, que foi uma voz que ele ouviu antes de começar o seu ministério, antes de fazer qualquer coisa, sem fazer necessariamente nada, é libertador. Porque ter essa consciência de que nós somos amados de Deus, independentemente do resultado, isso nos liberta. Eu acho que nós, pastores dessa geração, precisamos colocar, se for possível, uma plaquinha assim no nosso quarto. Nós somos filhos amados de Deus, independentemente do nosso resultado pastoral. Porque eu acho que a vocação, ela é muito mais também ser do que fazer. E quando a gente cai somente nessa armadilha do fazer, a gente se destrói, a gente se mata. Então, ter essa consciência, resgatar essa consciência de que você é filho amado de Deus, porque a gente luta. Teve fase na minha vida que eu vivia me comparando. Eu lia um livro, nossa, como esse cara está pensando mais do que eu?
como esse cara está pregando muito melhor do que eu, como esse cara está tendo muito mais resultado, acho que está faltando coragem, acho que está faltando um monte de coisa na minha vida. E às vezes me inspirava, mas às vezes me violentava muito mais. Então acho que ter essa consciência de que nós somos filhos amados de Deus, isso é libertador para nós. Eu acho que isso é uma das coisas que nós, pastores dessa geração, que vemos buscando método, fórmulas para fazer os nossos ministérios crescer, ou a nossa vida alavancar ministerialmente, nós precisamos ouvir essa voz para não cairmos nessa tentação do fazer apenas. Eu lembro quando eu fui conhecer a Saddleback Valley, na Califórnia, a igreja com propósitos, né, do Rick Warren. E uma das pessoas que me recebeu era um irmão que estava fazendo doutorado sobre crescimento de igreja no seminário de Fuller, em Los Angeles. E eu perguntei para ele, eu falei, como você explica a Saddleback Valley? Aí ele disse assim, o Rick Warren é um homem que tem o dom de evangelista, de liderança, e ele é carismático, assim, simpático, amoroso, tal. Aí eu pensei comigo, tá bom, em toda a Califórnia só tem um cara que tem dom de evangelismo, de liderança e é legal. Né? A nossa mania de tentar explicar que essa igreja cresceu por causa disso, aquela não, é um sopro que Deus dá. Sim. E eu lembro, no início do meu ministério, eu ouvi um testemunho de um conselho de um pastor que disse, olha, a sua tarefa é aprofundar as suas raízes. A copa da árvore é um problema de Deus. Se a copa da árvore vai chegar até os confins da terra, não é problema seu. Aprofunda suas raízes, o tamanho do seu ministério não é problema seu. Isso para mim foi muito libertador também. Mas eu quero jogar uma pimenta aqui nessa conversa e começar com você, André. Isso. Como você responderia, como nós responderíamos para alguém que, em ouvindo a nossa conversa, dissesse, isso é um papo de pastor fracassado. De igreja que não cresce, aí fica com esse papo. Eu sou um filho amado de Deus, eu sou autêntico e tal. É por tudo fracassado. Aí como é que a gente responde a isso, quem nos criticasse dessa maneira? Boa questão. Eu acho que se a gente olhar para o Novo Testamento, por exemplo, a gente olha as cartas de Paulo, que escreve para Romanos, né, lá para Coríntios, para Éfeso. São igrejas diferentes, com dons diferentes, alguns parecidos, alguns os mesmos, mas outros que não estão nela. E a gente fala, poxa, mas essa igreja não é igual àquela. Se você comparar uma igreja com outra, e os dons que estão sendo relatados, eles não são iguais, assim. Então, eu vivi uma realidade na França de ser pastor de uma igreja de 40 membros. E ajudava, uma vez por mês, onde um outro amigo pastoreava, uma igreja de 15 membros. Onde, numa cidade de 23 mil pessoas, chamada Lunel, e o mais novo dessa igreja tinha 60 anos. Novo, que nem eu, tipo. Mais novo, né? Era um jovem. Era um jovem. Era o líder da juventude da igreja. Era o líder da juventude. E era uma cidade que onde os jovens saíam, porque eles cresciam ali e depois iam para cidades universitárias para estudar e não voltavam mais. Então era uma igreja que nunca ia ter jovem, que ia crescer talvez mais 20%, porque também é uma cidade pequena. E a minha compreensão era de que ela precisava ser uma igreja viva, não uma igreja grande, uma igreja onde o sopro estivesse ali, entendeu? Então quem vive numa realidade de uma igreja pequena, e eu mesmo, pastor de 40 membros, dando trabalho, assim, muito trabalho, no contexto da Associação Batista Francesa, onde a maior igreja ficava em Paris, com 500, 600 membros, mas ali no sul da França, a maior, que era uma igreja originária da associação, tinha 200 membros. Então você desenvolve uma outra lógica. Essa lógica é no mundo evangélico brasileiro. Mas quando você vive em outro contexto e você vê o que eu preciso aqui, quais são os dons que o Espírito está soprando aqui, nessa realidade, através dessas pessoas que são a igreja, para que Jesus faça a missão da igreja acontecer, para eu cumprir a minha vocação e o meu papel. Entende? E quando eu chego aqui no Brasil em 2016, e eu vejo de novo essa constelação que eu já conhecia, mas eu já não me percebia mais nela,
Foi muito difícil. Eu vim para o Conversas justamente para tentar me encontrar. Eu fiz contatos com amigos que falaram, ó, vai lá no Conversas. E era lá na salinha. Ainda era bem pequeno, eu gostava mais, assim, tenho que confessar. Era mais intimista. Mas por quê? Porque eu não me encontrava mais nessa realidade. Eu tenho um problema com essa realidade de crescimento de igreja, com essa produção de crescimento de igreja, com essa determinante de que, olha, uma igreja viva é uma igreja grande. Não, eu vim de um contexto de igrejas que estão vivendo. Se você falar que aqueles cristãos que estão lá, igreja de 15 membros, fazendo ela sobreviver, que juntam a sua aposentadoria para pagar um salário para um pastor, e vão lá, se filiam a um restaurante do coração, que é um restaurante que fornece comida para os estrangeiros, que não tem o seu papel, o seu visto, não estão ali legalmente na sociedade. Quer dizer, não é uma igreja viva que está fazendo o evangelho? Uma igreja que está servindo, uma igreja que está sendo então sal. O que Deus quer daquela igreja? O que o Espírito está soprando ali? Soprou diferente em Éfeso, soprou diferente em Corinto. O que ele está soprando ali? É quando eu penso nessa pergunta, né? O que responder para esse tipo de pergunta? O que me ocorre é assim, a vontade que dá é de não responder. Por quê? Porque quem está fazendo esse tipo de pergunta está jogando um outro jogo. Que eu já entendi, né? Que eu não quero jogar. Então, é outra base epistemológica, assim, é outro lugar, né? A pergunta nasce dentro de uma lógica que você já abandonou. Exatamente. Então, assim, eu não perco uma noite de sono porque eu não batizei X pessoas no mês. Eu já não tô... isso aí, o tal da copa da árvore, é Deus que dá o crescimento, Atos vai falar isso, Deus ia acrescentando aqueles que haviam... É problema de Deus, assim. Problema de Deus. Deixa Deus, Ele ir acrescentando quem Ele tiver que acrescentar, na hora que tiver, e se quiser acrescentar. Né? Então, a gente até lá na IBQ, a gente fala sempre assim, né? O nosso plano é não ter plano. Né? Pode parecer até um discurso meio de gente vagal, né? Que não quer trabalhar, né? A gente planeja, a gente faz, a gente prega, a gente ensina, a gente faz tudo o que tem que fazer. Né? E cada oportunidade que aparece, a gente tenta aproveitar para fazer também. Mas o plano é de Deus, assim. Se Deus quiser mudar a rota, se Deus quiser fazer de outro jeito, se o crescimento vai vir, se não vai vir, a gente vai continuar fazendo. Né? Mas é tentar trabalhar, eu acho que dentro dessa lógica mais orgânica, de organismo. Deixar a igreja florescer, Deus tocando os corações, o Espírito soprando, desenvolvendo áreas que às vezes eu achei que não ia ser desenvolvida, mas foi desenvolvida. E para mim tá jóia, assim, porque também não quero estar no controle da comunidade, eu não quero estar no controle do crescimento, eu não quero estar no controle do planejamento estatístico da comunidade. Né? Então, eu diria isso, assim, eu falei, você está jogando um outro jogo que eu não estou brincando essa brincadeira aí. Acho que seria mais ou menos isso. Eu sirvo aqui na IBAB e muitas pessoas me ligam, assim, qual que é o segredo do Ed, qual que é a fórmula. Porque eu vi um tempo na minha vida, eu acho que em 2016, eu lia muito, assim, de como fazer a igreja crescer. Eu li vários autores, assim. Porque eu falava, não, eu vou para a África e eu vou fazer um negócio acontecer. Depois de começar a fazer essa mudança epistemológica e também por estar aqui servindo na IBAB, quando as pessoas geralmente me perguntam, a primeira coisa que eu tento fazer para esses meus amigos é perguntar o que Deus está fazendo na sua comunidade. Eu acho que essa é a pergunta que eu faço. E eu tento celebrar, eu tento mostrar como a IBAB tem, a partir do que eu entendo, do que eu percebo. E se esse testemunho for inspirador em alguma área da sua vida, está valendo. Mas, assim, não consigo mais falar de uma fórmula, porque eu acho que isso, para mim, é violento. Inclusive, é não respeitar o que Deus já está fazendo nesse lugar. Acho que meu trabalho é muito mais tentar orar com esse irmão, com esse pastor, tentar, inclusive, encorajar e fazer a caminhada com ele para tentar discernir o que Deus está fazendo com ele, ou a partir dele, ou a partir da sua comunidade, e como isso pode continuar a florescer para abençoar mais vida. Eu acho que esse é o exercício que eu faço, que eu tento pelo menos responder às pessoas que me procuram, porque não acredito mais nesse movimento.
Na fórmula, né? Na fórmula, eu acho que é violento, é não ouvir o que Deus está fazendo nessa realidade. E é interessante até, que acho que é o texto de Atos dos Apóstolos, quando Barnabé, Pedro, ouvem que a igreja de Antioquia está crescendo e não cresceu com os holofotos de Pedro, dos discípulos que caminharam com Jesus, eles mandam uma comitiva. Eu acho que para mim foi interessante que quando Barnabé chega, ele não chega tentando questionar do porquê desse crescimento. Ele vai e se alegra e estava lá simplesmente para encorajar o crescimento dessa igreja. Eu acho que o desafio é esse, né? Mais do que chegar para falar tem que ser desse jeito, tem que ser dessa fórmula, a gente tentar discernir o que Deus está fazendo nesse lugar, com você ou a partir de você. Ele vai fazer um checklist, né, lá para ver se a franquia deu certo, se tá no padrão de qualidade de Jerusalém, né? O Atos 11 fala que Barnabé, quando chega em Antioquia, diz claramente assim que ele viu a graça de Deus. Sim. Ele viu a graça de Deus, viu a graça de Deus. Então eu queria também provocar vocês, que vocês falassem o que vocês pensam, acham, qual a experiência de vocês sobre mentoria e coletivo de pastores e pastoras e qual a importância disso, como aconteceu na sua vida, como é que acontece, qual a sua experiência. Depois eu queria contar um pouquinho da minha própria experiência com isso daí. Bom, acho que na minha vida, assim, eu acho que essa coisa da mentoria, ela começou a acontecer de uma maneira, acho que mais formal, dentro do Conversas Pastorais, né? Antes disso, eu sempre percebi, sempre senti a necessidade de caminhar com pastores mais experientes. Muitas conversas que eu tive com colegas, com amigos pastores, assim, sempre eram muito preciosas, sabe? Aquele período de... A Aline, até minha esposa, fala, né? Eu falo assim, eu tenho uma reunião com os pastores, vai bater papo. Né? Ela fala assim, é isso mesmo, eu vou bater, porque isso enriquece tanto a gente, ajuda tanto a gente na caminhada, no ministério, né? Se desenvolver esses vínculos de amizade, essa troca de experiência. Então, isso sempre aconteceu com amigos pastores de maneira mais pontual. O Conversas veio, parece que para regularizar isso, para tornar isso um hábito, né? Então, mensalmente, né? Eu acredito que eu compartilho até de vocês, principalmente o André, que está aqui há mais tempo, toda vez que está chegando o dia do Conversas, é um negócio assim que alegra o nosso coração, sabe? Eu fico feliz, eu falo, hoje vai ter conversas. A gente às vezes vem só para o almoço. Vem só para o almoço, mas é isso, é o café. É o café que estendeu, que faz toda a diferença, a trocar ideia, a amizade, né? O companheirismo na caminhada, né? Então, essa regularidade, ela fez muito bem, né? E assim, Ed, né? Tendo você compartilhando as suas experiências pastorais ao longo desses 35 anos e na mesma igreja local, isso pra gente, assim, sempre foi muito caro, né? Sempre foi muito valorizado, né? Eu falo isso por conta das conversas que a gente nutre entre a gente e isso é fundamental. Então, assim, eu não consigo enxergar a minha vida pastoral sem estar envolvido num coletivo de pastores, né, com essas características, né, não um coletivo de pastores no sentido de dogmatismo, em que vão dar a receita de bolo para eu fazer. Não é adestramento, mas nesse ambiente de fraternidade, em que eu posso perguntar, em que eu posso ouvir o que eu não quero, posso ouvir o que eu quero e eu posso contribuir também, né? Então, essa coisa orgânica que tem sido nutrida, tem crescido, tem se desenvolvido aqui, tem sido, assim, para mim, algo muito abençoador. E eu tento trazer esse modelo lá para a equipe ministerial, com quem está trabalhando junto comigo dentro do trabalho da igreja local. Então, a gente tem uma reunião por mês, que é o nosso Conversas Pastorais. Legal. Que acontece lá, né? E aí a gente discute, a gente conversa, todo mundo pode perguntar, todo mundo pode se abrir, né? O que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, quais estão sendo os desafios dentro de cada área ali no nosso universo da igreja local, né? Então me parece essencial para o ministério, essencial. Assim, não consigo me enxergar sem isso. Eu tentei elaborar isso depois de uma fase da minha vida de uma forma um pouco mais consciente, né? Porque eu percebi aquela fala que dizem que todos nós estamos sendo guiados por alguém. E aí eu comecei a fazer o exercício de quem está guiando a minha vida. Porque eu acho que sim, Jesus abençoa a gente por meio de muitos irmãos que já tiveram uma jornada, uma caminhada, uma peregrinação espiritual anterior a nós ou muito maior que a gente. E eu sempre tive a necessidade de ser mentoreado. Não tive a oportunidade de ter isso sempre na minha vida,
Mas eu acho que desde a minha adolescência eu fui acompanhado, sim. E teve uma fase que isso ficou muito mais consciente para mim, essa necessidade. Inclusive, a forma como eu tentei organizar isso para mim é tipo, eu preciso fazer uma caminhada de mentoria de alguém que já caminhou mais que eu, né, um para a gente conversar, para me colocar algumas questões que pulsam no coração. Eu também percebi que eu precisava fazer uma caminhada em que esse pastor mais velho que já caminhou faz um movimento que tem mais gente, igual conversas pastorais, esse espaço para mim. E também eu percebi que houve uma fase da minha vida que eu falei, isso é legal, é bacana, eu preciso continuar a manter isso. Mas eu precisava também fazer uma caminhada de mentoria entre os meus iguais. Sabe o movimento, acho que de Paulo, talvez a figura de Paulo é muito disso, né? Que ele tem Gamaliel na sua vida e Ananias na sua vida, né? Que são mentores que ensinaram ele, oraram por ele. Mas também teve um Barnabé, que é essa relação de iguais, de pastores da mesma geração, que estão vivendo o mesmo momento. Mas Paulo também encorajou uma turma como Timóteo, Tito, que é uma geração mais nova que ele cuidou, que ele mentoreou. Mas tem um outro movimento que aconteceu, acho que foi o que mais me influenciou, que é o movimento de pastores, através de livros, da internet, que eu li muito Ed, ouvia muito Ed e outras vozes também, que pastorearam, mentorearam a minha vida nesse sentido. Então, acho que é fundamental para nós, pastores dessa nova geração, ter um espaço, fazer uma caminhada de mentoria, não só para direção, não só para tirar aquilo que está pegando, que está doendo, mas para orientar mesmo, sabe? Aquele episódio, inclusive, de Moisés e Jetro, né? Que embora Moisés ouvia a voz de Deus, era um homem ungido, como nós falamos hoje, mas ele estava lidando com uma situação que, apesar de ser homem de Deus, porque às vezes é isso, eu não peço ajuda, eu não faço uma caminhada de mentoria, porque eu me acho que assim, Deus fala comigo, eu percebo Deus, então não preciso ouvir mais ninguém. Não, precisamos. Precisamos porque a caminhada cristã, não é uma caminhada solitária, é uma caminhada mútua, é um caminho mútuo, é um caminho de partilha. Então acho que precisamos sim, essa nova geração especialmente, ter vozes, né, que a gente escuta, que a gente ouve, que dão direção para a nossa vida. E isso para mim é fundamental. Isso abaliza muito a minha jornada, o meu caminho. Porque tem dias que eu falo assim, nossa, eu estou pensando isso, será que eles também estão pensando a mesma coisa? Deixa eu ouvir o que eles estão dizendo a respeito disso, que os meus mentores, que as pessoas que eu acredito que têm uma influência na minha vida, acreditam a respeito disso. Eu acho que isso é também um caminho de humildade, é um caminho, inclusive, para a gente até tentar se abalizar e continuar a caminhar com muita sabedoria, né? Eu tive ótimos pastores, né, mas não propriamente mentores. E como eu comecei o ministério lá, na França, eu comecei com essa mentoria de amizade, com pastores pares, mas que eram pastores e amigos. Então eu lembro que a gente pregava de manhã, cada um na sua igreja, aí as mulheres iam dormir à tarde, depois do almoço, e a gente se encontrava para conversar, para falar sobre a vida da igreja. O que aconteceu esse domingo? Você pregou sobre o quê, etc. Isso numa mesa também. Então acontecia quase todo domingo, porque não tinha culto à noite, era um culto só por domingo, ainda é. E na Associação Batista, eu não sei mais ou menos quantas igrejas fazem a associação hoje, mas na época eram 70 igrejas. 70 igrejas, pegando parte da Bélgica e parte da Suíça, de língua francesa. Então a gente tinha uma comunicação muito melhor do que uma grande denominação, porque é pequeno, né? Eu lembro que em encontros anuais, a gente conhecia todo mundo, a gente passava a semana e cada café da manhã a gente sentava na mesa de um, ou de 5, assim, iam conversando, iam se conhecendo, e a gente descia depois para ver final da Champions League, né, porque era bem nessa época, e para mim isso era uma mentoria. E ainda assim tinha uma pastoral
da região na França. Né? Então eram tipo 8 pastores. Aí você vai para passar o final de semana na igreja do Ed, daqui 3 meses na igreja do André, né? Daqui 3 meses na igreja do José. Então, você senta na mesa e eles falam, como é que está lá? Quais são os problemas? O que você está enfrentando? Né? Isso para mim era muito interessante. Então imagino que a minha formação pastoral foi assim. Primeira atividade no Ministério Pastoral tinha essa mentoria. A gente ainda tinha na associação aquilo que eles chamavam de referente, que era um pastor, mentor, que era responsável pela igreja tal. Né? Então ele vinha de tempo em tempo, almoçava, a gente ia para a casa dele, eu lembro que o meu era um suíço. Então isso forneceu para mim uma mentoria e uma coisa muito boa. E tinha também na igreja de Montpellier um ancião, já porque ainda nas igrejas batistas de lá eles têm os anciãos, né? Que tinha sido pastor, um homem muito intelectual, professor de grego. E eu lembro que eu comecei, ele já estava com 84 quando eu cheguei, 85, já tinha tido um câncer. Eu cheguei, mas era uma pessoa que te acolhe com um sorriso. E eu lembro que eu comecei a ir semanalmente na casa dele. Ele falando dos problemas da igreja, mas também falando das experiências dele. Isso para mim foi muito importante. Ele se chamava André Loverrini. Ele adoeceu, ele teve uma doença degenerativa, onde ele foi parando de falar. Ele foi perdendo as palavras. E aí ele te cumprimentava ainda assim com um sorriso. Mas ele foi internado muito rapidamente, foi desfalecendo no hospital. Eu lembro que eu ia no hospital e eu me sentia um inútil, assim, na visita, porque ele já não me via mais. Eu falava, orava por ele, mas já não tinha mais nem vontade de estar ali, porque, sabe, quando você está num ministério pastoral e fala, nossa, mas isso aqui é inútil. Né? Não está sendo essa visita, assim. E teve um dia, já perto do falecimento do André Loverrini, que eu tinha chegado em casa da igreja, me deu um aperto no coração, falei para minha esposa, eu vou visitar o André. Quebrei a lei moral, porque não era horário de visita, né? Mas falei, vou lá entrar no hospital e vou lá no quarto dele. E fui lá, fiquei sentado, ele dormindo, já muito debilitado, tinha perdido muitos quilos, já não falava mais, dormindo. Eu conversei com ele, ou sozinho, ou com Deus. E aí eu lembro que eu me levantei e falei, isso aqui não tem sentido. Aí eu levantei e eu comecei a ouvir ele tentando falar alguma coisa, assim. Eu olhei para trás, ele estava assim, ó, levantando da cama do hospital, assim, e com muito esforço, ele solta assim, esperança, esperança. Nossa, que lindo isso. Foi demais. Assim, é uma experiência apoteótica, que eu guardo assim para mim. Eu falei, não foi útil estar aqui, mas não foi vão. Né? E o André Loverrini foi uma das pessoas que me mentoreou. Então, quando eu chego no Brasil, depois de todo esse ambiente que eu vivi, eu procuro fraternidade, irmandade. Eu tinha um professor no seminário que odiava essa palavra. Ele falava, fraternidade não existe. Ele falava, isso daí é mito, isso aí é utopia. No mestrado, ele falava, não existe, não existe. Porque ele era uma pessoa que tinha sido muito machucada pela igreja também. Que foi uma pessoa que saiu de uma igreja batista e foi para a igreja reformada francesa, que é uma igreja liberal. Então ele foi muito, tanto que eu já tinha ouvido pastores que o conheciam e falavam assim, olha, ele não toma ceia com a gente. Assim, você fala, poxa, mas como que você, na mesa da comunhão de Jesus, um cara que acredita em Jesus e que é pastor, você não deixa ele sentar na mesa. Então eu vim para o Conversas procurando isso. Eu lembro que alguns amigos que me indicaram, inclusive tem um amigo que tem muito contato. Você pede qualquer telefone de qualquer pessoa, ele tem. E ele estava em casa e eu estava falando, mas eu estou procurando mesa. Ele falou, então, mas isso eu não tenho. Eu tenho os contatos, mas a mesa eu não tenho. E eu fui descobrindo aqui, dia após dia, uma fraternidade que me lembra um pouco do chamamento do discípulo de Jesus, que ele chama, olha, vocês precisam deixar seus pais, para viver um ideal comum aqui. Precisa quebrar alguma coisa para viver de fato essa abertura. E que me lembra também Atos.
lá na igreja que está orando, mas o Espírito sopra porque a multidão estava fora. Né? Então, é um chamado à fraternidade, que pode virar amizade, inclusive. Pode virar. Não precisa ser, a gente não precisa construir essa noção romântica de fraternidade, que a gente precisa abraçar e gostar de todo mundo, mas que a gente está junto aqui num ideal comum, construindo alguma coisa que a gente foi chamado para fazer. Todos nós fomos chamados. Então, eu encontrei o André Anéas, encontrei o Lucas, encontrei o João. João Haroldo foi demais, assim, nessa partilha da mesa, para mim, num primeiro momento. Encontrei outras pessoas que eu não vou conseguir citar o nome e lembrar. E isso aconteceu também no grupo de mentoria. Porque às vezes a gente é pastor e a gente quer fazer as nossas elucubrações, né? A gente quer falar e eu aprendi uma coisa depois que eu cheguei no Brasil. Alguém falou: para você ser reconhecido, você tem que dar carteirada. Falar que você está fazendo doutorado ali, uma coisa que para mim ainda é difícil. É difícil. E eu lembro que eu cheguei, estava fazendo justamente essa busca, etc. E aí encontrei esse ambiente fraterno, fui montando a mesa, aí na mentoria apareceram pessoas que a gente tinha os encontros virtuais, e a gente vai fazendo a reflexão, né? Vai fazendo a reflexão acontecer. E eu vi que algumas pessoas falavam assim: poxa, mas quando a gente vai vir para o chão aqui, etc. Aí teve o congresso mensal aqui, o encontro. E eu reconheci algumas pessoas desse grupo. E eu fui lá e dei um abraço nelas, dei um abraço. Então, aí depois comecei a conversar: que legal, pô, fica em casa quando você vê pessoas que estavam vindo de outro estado. E isso foi muito positivo depois para mim, porque elas me ligam e falam: poxa, vamos conversar e tal, André, dá para tomar um café, etc. Eu falo: que coisa, né? Porque a gente acha que tem que dar carteirada, mas a fraternidade, ela acontece com abraço. Não tem que dar carteirada, tem que dar abraço. Tem que dar abraço. Eu me lembrei do reencontro de Jacó e Esaú. Jacó está preparando um discurso para o irmão que está vindo lá. E o Esaú, quando vê, se lança o pescoço dele e dá um abraço. E depois eles discutem, e o Jacó fala: ver sua face. É como ver a face de Deus. Exato. Muito linda. Pastor, eu fiquei ouvindo, já que a gente está falando sobre conversa, uma das coisas talvez que me capturou, inclusive eu queria ouvir muito você, não sei também se é da vossa experiência, mas quando a gente se percebe pastor e na conversa de pares, geralmente a gente fica mais tempo, só consegue conversar o nosso business religioso, né? A nossa vida pastoral. É muito difícil a gente romper, né, o nível da conversa mais no ambiente pastoral, da nossa vida pastoral, para falar de outras coisas da vida. Eu já me peguei várias vezes assim, nessa situação, eu falei: nossa, eu preciso começar a inventar outro tipo de conversa. Mas eu fico travado quando eu encontro meus pares. Eu não sei como é na sua experiência, se você conseguiu romper também isso, ter outras conversas para além da nossa vida pastoral, dos nossos dilemas pastoral, dos nossos sonhos pastoral, conversas que extrapolam isso aqui. Eu acho que eu comecei meu ministério e o lugar mais importante do meu ministério era o púlpito. E com o passar dos anos, eu fui percebendo que o lugar mais importante do meu ministério era o pequeno grupo, onde poderia ter interação, pergunta, resposta, tal. E com o passar dos anos, eu fui percebendo que o lugar mais importante do meu ministério era a mesa, era a conversa. E se você prestar atenção, as coisas mais profundas que Jesus disse, ele disse para uma pessoa, para a mulher samaritana, para Nicodemos, para uma pessoa. E acho que essa questão de sair das nossas fronteiras de conversas, de vida de igreja, de coisa de igreja, que tem o seu lugar, é a nossa vida. Sim. Acontece se a gente está, de fato, na mesa com as pessoas da nossa comunidade.
E eu sempre tive uma atração muito grande para conversar com gente de reputação duvidosa, ateu, incrédulo. Eu sempre gostei de conversar com gente assim. Sempre fui muito respeitado e sempre aprendi muito e sempre fui muito desafiado e interpelado. E essas conversas que eu chamo no Vivendo com Propósitos, eu chamei do meu rebanho marginal, de pessoas que eu encontro que não são religiosas, não são de igreja, não sei nada, mas elas me chamam, você é meu pastor. Essas conversas foram elas, muitas delas, que quando eu estava lá em Amsterdã, no ano 2000, eu ouvia um cara falar lá no púlpito, eu falava, esse cara não aguentava 10 minutos na mesa do almoço que eu tive. Esse cara não aguentava 10 minutos ouvindo aquela menina, né? Por exemplo, teve um domingo que eu acabei de pregar, veio uma menina, Helena, com um caderno na mão, com a Bíblia, ela anotava tudo, estudiosa, tal. Ela vira para mim e diz assim, pastor, hoje à tarde, isso era domingo à noite, eu acabei de almoçar e deitei na minha cama, fiquei olhando para o teto e me ocorreu, o que é a vida senão uma sucessão de fatos sem o menor sentido? O que o senhor tem a me dizer? Aí eu falei, Helena, eu vou preparar uma série de sermões para responder a sua pergunta. E foi aí que eu fui estudar o Eclesiastes. Olha só. Por causa dessa Legal, pergunta da Helena. Então, eu diria que nada foi e é tão importante no meu ministério pastoral e até para a minha vida, quanto as mesas que eu frequentei e que eu frequento. Porque ali nesse lugar que a gente usa a expressão da comensalidade, né? E é muito da cultura oriental, partir o pão, estar à mesa com alguém, né? Lembra que o Salmo 23 preparas uma mesa. Preparas uma mesa. Não é dar pão, é estar à mesa. A mesa, o lugar da conversa. E quanto mais abrangente a conversa... E uma outra coisa, Malu, que para mim fez muita diferença, é que eu nunca tive o espírito de que eu tenho que conversar com você para você se converter e vir para a minha igreja. Um espírito proselitista, catequizador, sabe? Nunca tive isso. E não obstante, as pessoas vêm. Por quê? Eu acho que é porque elas se sentem à vontade. E eu acho que esse deveria ser o nosso coração pastoral, de acolhimento e de acreditar que enquanto nós estamos juntos falando verdadeiramente uns com os outros, o Espírito de Deus nos guia a toda a verdade. É o Espírito de Deus que nos guia a toda a verdade. Então, eu acho que você tem total razão. Nós não podemos ficar presos nas nossas conversas religiosas, mas se nós convivermos com as pessoas, nós vamos ter conversas não religiosas, porque é a vida, né? O problema é quando nós temos a investidura pastoral e as pessoas acham que conosco elas só podem ter conversas pastorais. Então a gente tem que tirar essa capa de autoridade pastoral, que nunca me agradou, nunca me vestiu. Eu acho isso um grande desafio. Mas pensando sobre mentoria e coletivos de pastores, eu também tive pastores que me inspiraram muito profundamente. Eu também tenho meus pares, com quem eu sempre troquei e tudo mais. Sempre tive esses mentores à distância e que nem sabiam que eu existia, inclusive mentores que já morreram, que são os autores que a gente leu, que a gente lê, que a gente admira. Mas eu tenho uma figura que é simbólica, que é icônica do Conversas Pastorais, né? Que se eu fosse falar assim, o Conversas Pastorais tem um patrono, né?
é o Douglas Spurlock, que foi esse homem maduro que me enxergou menino e me acolheu para encontros semanais. Primeiro encontro que eu fui com Douglas, o escritório da CEPAL, ele era missionário da CEPAL, era lá em Santo Amaro. Então eu morava ali em Perdizes, no pensionato da Faculdade Batista, ali na esquina do Colégio Batista. Eu lembro que eu tive que pegar um ônibus e descer na Paulista para descer para 9 de julho, para pegar um ônibus na 9 de julho para ir para Santo Amaro. Então ele mandou eu chegar lá às 6 da manhã. Aí eu acordei às 4 da manhã para conseguir chegar lá às 6 da manhã. E fui. E depois que eu descobri que ele fazia testes, assim, tipo, você quer conversar comigo? Então 6 da manhã lá em Santo Amaro. Vamos ver se você quer mesmo. Sabe? Depois de várias que eu fui lá, que ele falou, tá, semana que vem eu vou lá encontrar você. E eu lembro também que ele um dia me entregou um livro e falou assim, lê esse livro aí e vê o que você aprende sobre a vida de igreja, de pastor, e me entrega um resumo. Aí eu mandei para ele, a gente encontrou, dei o resumo para ele. Aí ele falou assim, olha, semana que vem eu vou para Brasília falar lá para uns pastores, você pode ir comigo? Eu falei, posso. Eu era pastor em Jundiaí, estava casado, era pastor em Jundiaí. Aí ele falou, então me encontre no saguão do aeroporto de Congonhas com terno e gravata. Eu falei, tá bom, eu fui. Se a memória não me falha, foi a primeira vez que eu andei de avião, foi indo para Brasília com o Douglas. E eu já era casado e era pastor em Jundiaí. Aí, chega lá no avião, ele abre a pasta dele, pega um envelope com o meu resumo impresso, que a secretária dele tinha feito, falou, você que vai falar isso aqui para os pastores lá. Eu falei, eu? Ele falou, é você. Aí, chegamos lá, o cara passou a palavra para ele falou, bom, quem vai falar hoje é o meu amigo, pastor Ed Renekiewicz, passou a palavra para mim. Eu falei a manhã inteira lá meu resumo. Aí fomos pro almoço. E tinha parte da tarde ainda, né? Aí depois do almoço saímos para andar num jardim que tinha lá, ele parou, olhou para mim, americano com aquele sotaque, falou, olha, o seu negócio aí está muito ruim, está péssimo. Você acabou com a minha reputação aqui no Brasil. Se você não melhorar esse negócio, nós dois nunca vamos mais ser convidados para lugar nenhum. Então dá um jeito de melhorar na parte da tarde, senão eles vão embora ou vão dormir. E ele falou assim, eu nunca ouvi um negócio tão ruim. Alguém falando uma coisa tão ruim. E esse era o Douglas. E quando eu penso numa mentoria, quando eu penso num coletivo de pastores, o Douglas, ele tinha discípulos e pessoas que ele fez com elas, o que fez comigo. Vários amigos que eu tenho até hoje. E eu lembro que nos encontros da CEPAL, dos retiros de pastores, a gente sentava para almoçar no refeitório e quando cada um ia acabando de almoçar na sua mesa, ia chegando na mesa do Douglas, sabe? E aí ficava aquela roda, ficava um conversas pastorais em volta da mesa do Douglas, né? Então eu tenho muita memória afetiva, tenho muita saudade desse tempo, tenho muita gratidão ao Douglas e aos outros Douglas que existiram na minha vida, né? Então eu acho que poucas coisas foram tão determinantes da minha saúde emocional, da minha saúde espiritual, da minha saúde ministerial, quanto as conversas pastorais que eu tive e que foram propiciadas e facilitadas por pessoas como o Douglas e nos incontáveis congressos de pastores que eu fui e que cedo eu descobri que o preletor era só o atrativo, mas que o congresso mesmo era na galera. Né? E o meu sonho, o meu desejo é que, tenho dito isso repetidas vezes, que entre tantos movimentos de pastores e pastoras legítimos no Brasil, que a gente tenha mais um, a gente tenha um como o nosso, do nosso jeito, com a nossa autenticidade, com um coletivo
que fale com a gente e que é diferente, porque nós somos diferentes. Eu não queria fazer um coletivo de pastores para reproduzir o que existe. Se fosse para reproduzir o que existe, eu iria lá neles. Então, eu acho que nós na nossa convivência, fomos descobrindo um jeito que é nosso. Que não é catequético. De fazer conversas pastorais. Que não é dogmático, catequético, não é metodológico, não é para fazer a igreja crescer. Aliás, eu queria terminar citando o meu amigo e uma das grandes influências na minha vida, que é o Ariovaldo Ramos, que é para mim como um irmão mais velho, assim, que eu sempre olhei de baixo para cima, me ensinou muito. E eu perdi a conta de quantas horas nós estivemos numa mesa conversando sobre igreja, sobre teologia, sobre Bíblia, sobre fé, sobre evangelho, enfim, sobre a vida, né? E eu lembro que o Ari me ensinou que Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Então pastoreia as minhas ovelhas. E o Ari disse que Jesus não falou para Pedro: você me ama, então faz minha igreja crescer. Ele disse: você me ama, então cuida das minhas ovelhas. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu termino por aqui com muita gratidão a vocês três. E repito, não apenas por vocês estarem aqui, mas por vocês estarem na jornada. E eu quero não ser o último a falar, e deixar vocês terminarem como vocês quiserem. Agradecer, né? Eu acho que essa aqui para mim, assim, embora tenha um monte de câmeras, né? A gente esteja com microfone de lapela, né? Tem gente aí nos bastidores se preparando para editar tudo isso aqui. Para mim foi mais uma conversa pastoral, assim, no mesmo tom agradável, como se a gente estivesse em outro lugar sem luzes, né? E muita gratidão a Deus por ter permitido que eu vivesse essa experiência ministerial, pastoral, com gente que é para mim mentor, gente que é amigo, gente que está na jornada junto, né? Então eu não sobreviveria, eu acho, que ao ministério e ao business religioso se eu não tivesse conversas como essa. Então, minha última fala aqui é de muita gratidão a Deus pela vida de vocês. Bem, eu termino talvez com memórias, né? Porque eu acho que esse espaço do Conversa, ele é muito simbólico para a minha jornada, para a minha peregrinação, né, pastoral ou cristã, porque esse espaço foi esse divisor de água para a minha vida. Eu acho que não sei mensurar o quanto isso vitalizou, deu vitalidade para a minha espiritualidade, para a minha caminhada com Jesus, né, através dos Conversas, especialmente por causa da sua vida também, Pastor Ed. Então eu termino com muita gratidão. E é isso, Conversas é isso. É nunca acabar, né? Nunca acabar. Vírgula, Conversas, vírgula. Eu quero terminar com memórias também, porque a gente está falando de coletivo, de mentoria, e eu disse que a fraternidade pode virar amizade, em muitos casos para mim virou, tanto desde o seminário. Eu preciso agradecer sempre Pablo e Tiago, são amigos que estão lá, mas que eu falei, vou falar com o Ed. O Ed é uma referência para a nossa geração. Eles falaram, vai lá, vai dar tudo certo. Mandaram mensagem. É hoje, André, lá da França, né? Então, acho que sem essas amizades a gente não sobrevive. Eu encontrei outros amigos aqui, né? E eu acho que Jorge Pinheiro, que está lá também, não posso deixar de citar, o meu pastor Gilson, que foi pastor por muito tempo. Agradecer a todas essas pessoas, tem muito mais pessoas que eu não vou lembrar, mas pensar que o Conversas está me proporcionando no Brasil um outro tipo de experiência de amizade não utilitária. Eu não venho aqui só porque eu quero receber alguma coisa ou porque eu tenho prazer, mas porque eu admiro as pessoas de quem eu tento me aproximar. É admiração.
Se o Ed pregar alguma coisa que me confronta, que eu não concorde, e daí? Não pode sentar na mesa mais? Né? Parece que é isso que é um tipo de amizade espiritual. Se a gente não concordar, e daí? Vamos continuar sentando na mesa? Porque a nossa amizade não é utilitária, não é uma amizade só por prazer, mas a gente viver nessa fraternidade, a gente vai criando laços e se aproximando da pessoa pelo que ela é. Então, agradecer a vocês pela conversa. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado.